Amém, queridos? Você pode tomar assento. Glória a Deus. Nós, desde ontem, estamos na nossa conferência interna, né? Nossa conferência das primícias, onde consagramos o mês para Deus, abençoando, orando, buscando uma orientação, uma direção para o mês que está iniciando, né? Deus falou conosco desde o início do ano que o primeiro sábado e o domingo era para a gente fazer uma conferência de buscar Deus, buscar o Espírito Santo, buscar o Senhor. E o Senhor estaria falando com a gente. Ontem foi muito preciosa a palavra que o pastor Fernando ministrou. Foi muito profundo, muito preciosa. E desde ontem o Senhor vem falando dessa palavra ao meu coração. Sobre o porquê das guerras. Por que enfrentamos guerras? Desde ontem nós temos ouvido falar que tem uma forte guerra começando na nação de Israel. Vocês têm ouvido? Estão sabendo? Grupos terroristas têm atacado fortemente, né, a nação de Israel. Centenas de pessoas já têm morrido. Estão raptando até crianças, idosos, né? Parece que tem milhares de mísseis já direcionados para atacar e atingir a nação de Israel. Tudo isso tentando, né, uma paz entre a Arábia Saudita, que é a principal, que tem, né, pleiteado por essa paz. Mas por que não conversar como gente grande? Vamos fazer as amizades então, né? Lembra quando nós era criança que a gente ficava bravo, a bola é minha, acabou, né? Não gostei, não fiz o gol, vou levar a bola embora. Acabou o futebol, né? Ou a gente pega as pinicas e acabou, ninguém mais joga, né? Ou pega as cartinhas do bafo, acabou, não tem mais bafo. Mas no outro dia a gente está lá de novo, os amigos estão lá de novo e a gente conversa de novo. Se criança, que a criança sabe fazer assim, briga e depois desbriga. Os adultos não são assim, né? Uma ofensa, um olhar torto, ficamos magoados, ofendidos, aborrecidos. Casamentos acabam por causa de um olhar torto, por causa de uma coisa mal resolvida, não é? E nós temos visto isso numa nação, queridos. A guerra acontecendo. Mas por que nós passamos por guerras? Por que enfrentamos guerras? Israel é a menina dos olhos de Deus. Deus ama Israel. Principalmente Jerusalém. A própria palavra nos diz que quem ora pela paz de Jerusalém, Deus prospera. Que coisa tremenda, né? Está no livro de Salmos. Que quem ora por Jerusalém, ora por Israel, pedindo que haja paz, Deus abençoa. Pelo simples fato de orar para que eles tenham paz. Inúmeras igrejas e nações ao redor do mundo estão orando pela paz de Jerusalém e Israel. O povo de Deus tem se unido e orado, e chorado e clamado pela nação de Israel. Inúmeros vídeos têm vindo de vários cantos do mundo, mostrando o que está acontecendo lá, tristeza lá, mortes, tiros, não é? Mas por que nós enfrentamos guerras? E eu quero falar sobre isso nessa noite. Por que nós enfrentamos guerras? Pergunte para quem está perto de você. Sabe por que você enfrenta guerra? Sabe por que você passa por luta? Eu quero tentar te explicar um pouquinho nessa noite. Por que nós enfrentamos guerras? Em primeiro lugar, consequência de pecado e desobediência. Podemos enfrentar guerras. Ou podemos enfrentar guerras por conta de um propósito divino. E eu quero falar sobre esse segundo ponto nessa noite. Nós já temos consciência que quando a gente erra, vai vir guerra. Quando nós falhamos, pecamos, desobedecemos, vai vir a consequência. Mas muitas vezes a gente não tem noção que a guerra que nós estamos passando, ela tem um propósito. Deus tem um plano com ela.
Foi Deus que gerou aquela guerra ali. Mas por que Deus gerou aquela guerra? Nós vamos descobrir isso essa noite. Nós vamos aprender. Aqui diz o texto, olha que diz o versículo 19. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel. Então não é de agora essa notícia, já é de tempo, né? Não houve paz, não houve nenhuma cidade que quisesse fazer paz com Israel, a não ser os heveus, moradores de Gibeon. E eles, por guerra, tomaram todas as cidades em onde eles estavam entrando. Versículo 20. Porquanto do Senhor vinha que os seus corações endurecessem para saírem ao encontro de Israel na guerra. Sabe para quê? Deus queria destruir totalmente aqueles moradores por onde Israel estava entrando. Porque eram povos que não adoravam a Deus. Eram povos idólatras. Eram povos rebeldes. Eram povos que não queriam ter paz com Israel. Eles não permitiam Israel passar pela terra deles. Israel não queria nada, apenas passar. E eles não deixavam nem passar. Eles tinham que cortar caminho. Imagina, 6 milhões de pessoas, ou 6 mil pessoas, não sei quantos milhares de pessoas tinha naquela época que saíram do Egito. Aquela quantidade de gente saiu do Egito. Passou 40 anos, aumentou, gente. Nasceram filhos. A população aumentou. E eles tinham que, então, pegar um outro caminho. Íngreme, difícil, perigoso. Mulheres, crianças, animais. E Deus disse Deus colocava no coração da liderança desses povos para ficar mais endurecido ainda. E vir guerrear com Israel. E Deus usava o povo de Israel para destruir esses povos. Para que não sobrasse ninguém. E aqui diz que naquele tempo, verso 21, naquele tempo veio Josué e extirpou, acabou, não deixou sobrar nada dos Enaquins ou Anaquins. E eles moravam nas montanhas de Hebron, nas montanhas de Debir, nas montanhas de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos Enaquins ficou de resto dos filhos de Israel. Não sobrou nenhum. O texto diz que naquele tempo. Que tempo? Naquele tempo de guerra. Que tempo? Naquele tempo de luta. Naquele tempo que eles não estavam tendo paz. Era luta atrás da outra. Problema atrás da outro. Inimigo atrás do outro. Situação inesperada e adversa atrás da outra. Naquele tempo, além de estar enfrentando esses diversos inimigos, eles enfrentaram os Enaquins. Sabe por que a Bíblia faz menção de algumas coisas? É porque é importante. Se a Bíblia menciona algo é porque é importante. Sabe quem eram os Enaquins ou os Anaquins? Pergunta para quem está perto de você aí. Não? Vou te esclarecer então. Os Enaquins ou os Anaquins eram os gigantes. E eles moravam nas montanhas. Vocês vão lembrar de um gigante muito conhecido na Bíblia. Está lá no livro de 1 Reis, 2 Reis, chamado Golias. Golias, ele era descendente dos Anaquins, ou os Enaquins. Alguns aqui sobraram em Gaza e em Gate, e em Asdote. 3 cidades ainda ficou gigante. Mas em todas as montanhas, regiões altas, Josué foi contra eles. E extirpou, acabou, naquele tempo. Naquele tempo de guerra, de luta, de batalha. Quando via um problema atrás do outro, quando via uma adversidade atrás da outra, né? Em meio àquele tempo, ele olhou para os lugares altos.
Inspirado, sabe por quem? Seu melhor amigo. Quem lembra que era o melhor amigo de Josué? Caleb. Que estava com 85 anos de idade. Ele disse: meu irmão, meu líder, meu amigo, meu parceiro, eu ainda estou com vigor de 40 anos atrás, de 45 anos atrás, né? Eu ainda estou no auge. Eu tenho força para ir para a guerra e para voltar da gente com 85 anos de idade. Ontem uma menina chegou para mim: ô bispo, ela não está aqui hoje. Ô bispo, eu já perguntei para o meu pai, e já perguntei para o meu tio, e já perguntei para mais alguém. Por que as pessoas viviam tanto tempo antes e hoje vivem só 80 anos? Eu disse: por alguns motivos. Primeiro, por causa do pecado. Tá? E segundo, por causa da alimentação. Naquela época não tinha pizza, não tinha X, não tinha McDonald's, né? Naquele tempo eles mesmos faziam os alimentos, eles, né? E além disso, não tinha Uber, não tinha carro. Eles tinham que ir para a roça, eles tinham que trabalhar, eles tinham que ralar. Então eles viviam mais tempo porque eles se exercitavam. Eles comiam bem e comiam correto. Comiam de forma saudável, né? Por isso que eles viviam mais tempo. Hoje, as pessoas para ir no mercado já entram no carro. Ou chama Uber, né? Para ir no mercado. As pessoas não gostam de caminhar, né? As pessoas não têm prazer em caminhar, fazer exercício, né? As pessoas já compram coisa industrializada para se alimentar. É mais prático, não é? Por isso que a tendência é viver menos. Mas esse Caleb chega para Josué e Josué faz o quê? O que Caleb pede para ele? Caleb pede: me abençoa. Não pediu arma, não pediu exército, não pediu nada, só quero que tu me abençoe. Uma palavra do líder deles, tinha a mesma idade, mas Caleb tinha um coração de honra. Caleb tinha um coração que reconhecia a autoridade. Vem cá, Brian, faz favor. Mas claro que o Brian é o Josué. Olha o estilo do Josué, cara. Mas Caleb chegou para ele: ô Josué, me abençoa. Deus está tocando meu coração que eu quero alcançar lá Hebron. Eu estou com o mesmo pique. E talvez Josué dê uma olhada para ele assim: ô veião. E Caleb entendeu o olhar do Josué. Não, eu tô empolgado, cara. Eu tô no pique. Eu tô no auge, mano. Eu tô pronto para sair para a guerra e para voltar. Cresceu umas carninhas aqui, mas eu tô empolgado, cara. E Josué abençoa Caleb. Obrigado, querido. Caleb então pega a família e vai para a guerra. Hebron. Caleb já tinha conquistado uma boa região. Agora os filhos que eram pequenos estavam crescendo. Tinha a caçula da casa. Se Deus me desse uma menina, eu ia botar o nome dela, desse nome. Eu preguei isso há uns anos atrás. Há uns 13, 14 anos atrás. E um casal engravidou uma menina e botaram esse nome nela. Axa. Sara Axa. Mas a menina de Caleb era Axa, né? Que nome feio, esquisito, não é moderno. Mas o significado dele é profundo. Aquela que tem os pés velozes para correr no deserto. Ela nasceu no deserto, gente. Ela nasceu num período difícil da nação de Israel. E eles colocam esse nome na filha. Eu fico olhando para a filha do Brian, a menorzinha, a Bia. Ela se parece com Axa. A mil corre, né? A gente falava hoje, a Bia tinha que fazer ginástica olímpica. Né? Tive que imaginar dando aquelas piruetas no ar, assim, ia ganhar medalha de ouro. Mas Caleb era esperto, um homem visionário. Chamou a rapaziada toda. Galera, chamou a Axa: vem cá, filha. Quem pegar, só tinha mais uma região, do tamanho da Boa Saúde, assim, lá em Hebron.
quem conquistar essa região, acabar com os gigantes que tem ali, com os anaquins, eu vou dar a Axa em casamento. A Axa, né, já olhou pro pretendente que estava fazendo um zoinho para ela. Te coça mesmo. E ele, sim, eu vou. Vai mesmo? Sim, senhor, eu vou. E ele chamou a rapaziada, galera. É minha, né? Você sabe. A gente já tá pretendido aí, ó, né? Fazendo uma amizade especial já faz horas. Vocês me ajudam que eu ajudo com a de vocês. E a gurizada, tamo dentro. Foram lá e conquistaram aquela região. E entregaram a cabeça do líder daquela região para Caleb. Ele disse, sogrão, quer dizer, Caleb, a terra é sua. Tá bom. Vamos marcar o casamento, casar. Chegou o dia do casório. Caleb estava ali abençoando, né? E naquele tempo era a palavra do pai. Tinha um peso. E o pai então diz para, né, como herança, como presente de casamento, que estava dando para a filha as regiões mais fracas, mais não promissoras de Hebrom. E ela pega e puxa um casaco do pai. Ô pai, não senhor. Ele olha para ela, o que, minha filha? Eu quero as terras que tem água, que tem vertente. Quem entende de terra sabe que uma terra que tem água, que tem vertente, vale mais. Porque no período que não tem chuva, não tem seca, ele cava um poço e vai ter água para sempre. Vai ter produção de verdura, de frutas o ano todo, independente da chuva, independente do período de chuva ou não. E o texto diz, eu estou resumindo para vocês, o texto diz que Caleb olha para a filha e diz, essa é minha filha. E Caleb então abençoa ela e diz que estava dando as partes inferiores e as partes superiores, com fontes de água para ela e o marido. Bispo, o que tem a ver essa história, esse texto com a gente? Tem tudo a ver. Que é nos momentos de guerra que nós deixamos um legado para aqueles que estão vindo depois da gente. O texto de Provérbios diz, no dia, se te mostras fraco, no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Sabe quando que a gente tem que ser forte? Não é quando que eu tenho dinheiro no bolso, não é quando está tudo bem. Sabe quando que eu tenho que ser forte? É no dia da angústia, é no dia mais difícil, mais desafiador que eu tenho que mostrar que eu sou forte. É nesse dia que eu não posso ter depressão, é nesse dia que eu não posso me deprimir, é nesse dia que eu não posso querer choramingar. Não, é nesse dia que eu tenho que secar as lágrimas, estufar o peito e encarar o desafio de cara. Tá entendendo? Agora, se no dia mais difícil tu te mostra fraco, tua força é pequena mesmo. Porque é fácil estar tudo bem quando eu tenho dinheiro. Ou eu tenho crédito no cartão. É fácil, tá tudo bem. É fácil quando não tem nenhuma dor, nenhuma doença. Tá tudo bem. É fácil quando eu tenho um trabalho bom, um emprego bom. Tá tudo bem. Ninguém na minha família está passando nada. Tá tudo bem. Mas Salomão disse que é no dia da angústia que eu tenho que mostrar que eu sou forte. É no dia mais desafiador que eu tenho que mostrar que eu sou forte. É no dia que os inimigos estão vindo contra mim. Quando Israel pensava, hoje eu vou descansar, vou dormir. Alguém tocava a trombeta lá. Já despertava, estava vindo inimigo. Porque sempre tinha os olheiros que estavam lá olhando nas divisas, guarnecendo o povo. Quando ele pensava, hoje eu vou descansar, já tocava o toque da trombeta. E esse toque era toque de inimigo chegando. E já saíam os soldados guerreiros, colocando a roupa, amarrando e botando a bainha, né? E a espada, calçando a sandália, pegando o escudo. Vão para a guerra de novo. Guerra e guerra, guerra e guerra, guerra e guerra. Mas sabe o que ia acontecendo? Porque eles não paravam. Eles iam conquistando as cidades. Eles iam conquistando os territórios que eles não plantaram, casas que eles não construíram. Deus foi dando para eles.
Porque aqueles povos não tiveram bondade no coração. Não deram água para um povo que estava passando, vindo como estrangeiro, vindo de uma região desértica. Não deram nem água para eles. E Deus disse: não estão sendo bondosos com o meu povo. Então tá bom, vou acabar com todo mundo. Meu irmão, minha irmã, as lutas, as guerras que têm vindo na tua vida, se não é por conta de pecado, é por propósito de Deus. Porque Deus quer te fazer conquistar. Deus quer que você cresça. Deus quer que você avance nessa área que você está enfrentando essa guerra, nessa área que você está enfrentando essa luta, nessa área que você está enfrentando esse desafio. Enquanto eu meditava nisso, imaginando tudo isso que Deus começou a dar ao meu coração ontem à noite, né? Que Deus permitiu aquelas lutas para acabar com os inimigos e fazer Israel conquistar aquela região. A luta que tu tem hoje contra a mentira, contra a pornografia, contra uma enfermidade, uma crise financeira, né? Deus permitindo para você crescer e isso não mais te dominar, isso não mais te escravizar, isso não mais te aprisionar, você ser livre. Israel pôde andar naquela região livremente. Por quê? Porque eles venceram os inimigos. Eles não pararam. Eles não pararam. E Josué olha para cima e viu, peraí, naquele período, vocês viram o verso 21, naquele momento, naquele período, naquele tempo, Josué foi a Hebrom e todas as montanhas atacar os anaquins, os gigantes, obstáculos maiores ainda. No tempo de guerra, não olhe para baixo. No tempo de guerra, não fique cabisbaixo. Erga a cabeça. Erga a sua cabeça. Não para, não. Deus vai dar uma saída. Deus vai dar uma solução. Deus vai abrir uma porta. Onde não tem porta, Ele abre porta. Aquela porta fechada, trancafiada, Ele já tem a chave para abrir ela. Erga a cabeça, não pare. O salmista fala lá no Salmo 121, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Quantas vezes a gente está olhando para o monte lá, de lá vem o meu socorro. Não, de lá que vem meu socorro, né? A gente pensa, não, se eu tiver aquilo lá, se eu conseguir aquilo lá, eu vou vencer. Se eu tiver aquele outro lá, eu vou vencer. Não, queridos. Quantos montes a gente está olhando para o monte de um amigo rico, de um parente rico, está olhando um monte daquele cliente rico, aquele cliente vai me manter. Não. Se eu tiver aquilo lá, né, eu vou ser feliz e abençoado. Não, se eu tiver aquele outro lá, vai dar tudo certo. O mesmo salmista, ele disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A gente está com o foco errado, né, nos montes. A gente está pensando, a gente está aqui embaixo, cercado de problema. A gente pensa, é lá que é a minha saída, é lá. Não é lá, é no Senhor. É dobrando o joelho. Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai que vem em secreto, e ele vai te recompensar. Amém? Às vezes a gente quer que todo mundo veja a nossa dor, quer que todo mundo veja o nosso sofrimento, quer que todo mundo tenha dó de nós. Se fosse o dó, a peninha, a África não ia estar na miséria que está. Quantas pessoas querem fazer missões na África? Não é? Querem ser missionário lá. Não é o dó, querido, não é a peninha. Tem muitos bairros aqui precisando de Jesus. Muitos colegas seus ali precisando de Jesus. Muitas pessoas na parada de ônibus, no metrô,
na estação do trem, precisando de Jesus. Ali na fila do mercado, da padaria, estão precisando de Jesus. Está entendendo? Se Deus chamou para lá, amém, vá. Mas aqui tem tanto a ser feito. Aqui tem tanto a ser feito. Sabia que o número de pessoas desviadas é maior que o número de pessoas que estão congregando? Pesquisas feitas há mais de 2 anos. Que o número de desviados, ele é maior do que aqueles que estão dentro das igrejas. É triste isso. É muito triste. Pessoas que até dizem, eu não estou desviado, só não estou na igreja. Quando que a Bíblia diz que a gente tem que congregar. Paulo já alertou, não deixem de congregar como é costume de alguns. Já no tempo de Paulo, há mais de 1000 anos atrás, as pessoas já tinham o costume de não congregar. Já por muito tempo ele tentou acabar com a igreja. Mas toda vez que ele perseguiu a igreja cresceu. Toda vez que ele se levantou contra a igreja cresceu. Que ele tentou queimar as Bíblias, acabar com a Bíblia. Quanto mais tentou queimar com a Bíblia, mais a Bíblia foi produzida, publicada e espalhada pela terra. Então o diabo ele mudou a estratégia dele. Ele não quer acabar com a igreja. O que ele faz? Ele faz com aqueles que estão dentro da igreja não tenham uma vida de intimidade com Deus. E leva as pessoas a ter uma vida frágil, fraca, rasa com Deus. Se for conversar, perguntar, questionar, sabem tudo de Bíblia. Tem conselho para dar. Mas estão fracos e rasos no seu relacionamento com Deus. Não tem mais autoridade na oração. Não tem poder na oração. Porque a autoridade e o poder, sabe do que vem? Vem da intimidade com o Espírito Santo. Vem da intimidade com Deus. Jesus disse, eis que vos dou autoridade. Mas essa autoridade só funciona quando você está em relacionamento com Ele. Certa vez, chegando no centro da cidade, eu vi um policial desse tamanho. Pequenininho, miudinho. A sinaleira não estava funcionando. E sabe o que ele fez? Usou o apito e a mãozinha dele. E parou aquela fila de carro. E quando eu vi aquilo, o Espírito Santo falou comigo, está vendo aquele policial ali? Sim. Ele é uma autoridade. E ele está investido de autoridade. Ele estava com a sua farda de policial, seu distintivo. E era visível que ele era um policial. E por conta daquilo que ele carregava, o trânsito obedeceu. E o Senhor falou comigo, filho, assim são os cristãos que entendem quem eles são, que têm intimidade e relacionamento comigo. Eles têm uma autoridade e um poder no reino espiritual. Mas aqueles que não entendem, eles não conseguem usar essa autoridade, porque eles não entendem. Como assim, bispo? Certa ocasião, lá no livro de Atos, alguns irmãos foram expulsar o demônio de um rapaz endemoniado. E disseram para o endemoniado, nós te excomungamos e te expulsamos pelo poder do nome de Jesus que Paulo prega. O endemoniado olhou para ele, o demônio falou, Jesus a gente conhece, Paulo a gente conhece, mas vocês quem são? Apanharam do endemoniado. Saíram nu e todos machucados. E envergonhados. O mundo espiritual nos conhece. O mundo espiritual sabe quem tem intimidade com Deus ou não. Não é conhecimento. Você vai lá
debaixo do viaduto. Tem pessoas lá numa condição miserável, deplorável, triste. E muitos deles cheios de conhecimento de Bíblia. Mas por que estão naquela condição? Porque é só conhecimento. É só conhecimento. Não desceu para o coração. Porque quando desce ao coração, nos leva para uma prática, para uma atitude. Espera aí, eu não quero continuar como eu estou. Eu não quero continuar nessa miséria, nessa condição, nessa situação. O que o cego Bartimeu disse? Quando ele ouviu falar que era Jesus passando, ele começou a clamar. Ele estava clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, sentadinho. E a multidão passando. Fica quieto, não incomoda. Cala a boca. E ele não dava bola. Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. De repente, Jesus para. E o texto diz que Jesus mandou chamar ele. Só que agora ele ouve uma outra voz: ei, ei, moço, o mestre te chama. Sabe o que ele fez? Saltou, tirou a capa de mendigo. Ele estava autorizado pelo governo romano a mendigar, a pedir esmola. Ele não estava fazendo nada de errado. Ele estava autorizado, tinha credencial, tinha feito o cadastro dele na prefeitura. Ele podia esmolar porque ele era cego. Mas quando ele ouve falar: o mestre te chama, ele largou aquela capa de coitadinho, de mendigo, de cego. Ele largou aquela capa. Ele se levantou. Seu tateando, e alguém agarrou na mão dele. Ele foi. Ele chega diante de Jesus. E Jesus pergunta para ele. Eu, quando li esse texto, eu fiquei indignado. Que queres que eu te faça? Era óbvio que o cara queria se enxergar, né? Era cego e mendigo. Não, talvez ele podia dizer: me dá um denário, quero comer um pão. Estou com fome. A fé dele talvez poderia ser só para um denário. Não. Jesus olha para ele e diz: que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então veja, seja feito conforme a tua fé. Uau! Ele começou a enxergar. A multidão ficou estarrecida, admirada, extasiada com aquele milagre. E o texto diz que aquele homem saiu junto com Jesus. E Jesus seguiu na multidão, pregando, fazendo milagre. E o cego continuou atrás dele. Nunca mais voltou para a vida de miséria e de mendicância. Mas, bispo, tem mendigo espiritual? Tem. Tem. Diga para quem está perto de você: tem mendigo espiritual. Como é que é o mendigo espiritual? É aquele crente 6 horas. Irmão, 6 horas por mim? Tem medo de orar, não sabe? Não tem convicção de que Deus vai ouvir sua oração. Ei, não seja um crente 6 horas. Comece a exercer a autoridade que você tem. Comece a exercer, chega em casa. Chama a família. A partir de hoje, essa casa vai ser uma casa de oração. Essa casa vai ser uma casa onde não vai ter mais briga aqui. Não vai ter mais bebida aqui. Não vai ter mais fofoca aqui. Não vai ter mais intriga aqui. Eu estou consagrando essa casa ao Senhor. E não quero mais ninguém de briguinha um com o outro. Ninguém vai dormir bicudo um com o outro. Vão se consertar. Está entendendo? A partir de hoje, domingo e quarta a gente tem culto. Se é jovem, além de quarta e domingo, tem sábado, tem compromisso. Se é junior e adolescente, além de quarta, domingo, sábado, tem sábado de tarde ainda. Porque é a visão da igreja: eu estou junto, estou dentro. Se você chega numa empresa, a empresa chega lá que faz o que para você? Crachá e uniforme. E horário para chegar. É ou não é? É. Se numa empresa, que é algo humano, a gente se sujeita, a gente vem para a igreja que é implantar a nossa mania, o nosso jeito. Certa vez uma pessoa chegou para mim: gente, eu estou pregando há mais de 20 anos.
Eu pastorei há mais de 20 anos. Só é Rio de Deus são 16. Chegou gente para mim, eu tenho canudo de teologia. O senhor tem que começar a fazer mais apelo para aceitar Jesus. E lá ia eu começar a fazer apelo para aceitar Jesus. Toda semana, todo culto. Não, agora você tem que fazer mais oração para receber o batismo com o Espírito Santo. Lá ia eu, todo culto, orar pelo batismo com o Espírito Santo. Aí chegou lá, não, o senhor tem que começar a falar mais sobre prosperidade da igreja. E lá eu começar a pregar sobre prosperidade. Eu já passei por tudo isso. Eu era imaturo. Eu queria agradar as pessoas. Uma hora eu aprendi, amadureci, que eu tenho que ouvir a Ele, agradar a Ele. O culto não é para você, o culto é para Ele. Amém? É Ele que tem que se agradar do culto. Porque se Ele se agradar do culto, que não é só eu que presto o culto, somos nós, em conjunto, que estamos prestando um culto para Ele. Eu pergunto, que culto você tem prestado para Ele? Que culto você tem oferecido para Ele? Que culto você tem entregue para Ele? Romanos 12 diz, não vos conformeis com este século, não tomeis a forma deste século, não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe para quê? Verso 2, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do bispo. Não, né? É a vontade de Deus. Amém? Quando eu renovo minha mente, quando eu saio dos moldes deste mundo, o mundo sempre tenta moldar a gente. Não, agora isso não é mais errado, agora é certo, pode fazer. O mundo é assim. Não, agora isso é errado, não é mais, não pode mais fazer isso, agora isso aqui que é o certo. Está entendendo? Estavam querendo legalizar, não sei se já passou, sobre o aborto. Legalizar, tirar a vida. Eles não querem que mate os animais. Matar um animal é crime, dá cadeia. Matar um neném não dá cadeia. A bonita lá quis virar o zoinho. Ah, eu sou muito nova, eu tenho muitos projetos, eu não quero mais. É polêmico, né? Tem que parar. Né? Ah, bispo, eu não era crente, eu pratiquei isso, eu fiz isso. Já se arrependeu? Já pediu perdão? Está perdoado. Vamos seguir a vida. Vamos em frente. Vamos em frente. Vira a página. Vamos em frente. O que a gente não pode é se amoldar a este mundo. Tomar forma deste mundo. Estar moldado, conformado. Amém. Que culto você tem entregue para o Senhor? O que você tem oferecido para Ele? Ele está esperando de nós. Aquele cego no meio da multidão, ele não se importou com a multidão, com as vozes. Ele disse, Jesus está aqui? Ele está? Ah, então eu quero. Um minutinho com Ele. Uma palavrinha só com Ele. A Bíblia não diz o que ele estava sentindo no meio daquela multidão. Ah, eu queria tanto que o escritor ali falasse. Talvez até entrevistasse ele. Né? Bartimeu, o que tu sentiu quando a multidão te impressionava? Ou Bartimeu, me conta aí, me dá um relatório. O que tu sentiu naquela hora, quando a multidão criticava você por clamar? Ele não relatou, gente. A mulher do fluxo de sangue, ela relatou. Ela disse que ela dizia com ela mesma, se eu só tocar na bainha do manto dele, eu vou ser curada. Ela enfrentou a multidão, podendo ser morta. Podendo ser morta. Porque a mulher, quando estava nos dias, né, não podia sair para a rua porque era considerada impura. Aquela mulher tinha 14 anos
aquele sofrimento. Era conhecidíssima na região. Não era culpa dela. Era uma enfermidade. Mas ela não podia sair na rua assim. Estar no meio da multidão assim. Mas ela foi. Meu irmão, minha irmã, não deixe as multidões de problemas, as multidões de desculpas, as multidões de decepções pararem você. Não deixe. Não deixe os montes que você diz, se eu for para lá, se eu for para aquele outro. Não deixe isso impedir você de receber tua bênção, tua vitória. O Senhor te deu autoridade. Exerça essa autoridade. Você mesmo pode botar a mão no seu corpo e dizer, enfermidade, sai do meu corpo agora. Eu sou o templo do Espírito Santo. Em nome de Jesus eu determino saúde. Eu determino cura. Não aceito essa doença na minha vida. Ah, bispo, então eu não vou tomar remédio. Vai tomar um remédio, sim. Vai fazer a tua parte humana. Mas ao mesmo tempo você vai estar declarando, estou curado, estou curada. Eu creio. Deus vai usar os médicos. Toma a mão dos médicos, Senhor. Se for necessário, use esse medicamento. Mas eu creio que foi o Senhor que está me curando. Eu creio que foi a mão de Deus me restaurando. Amém?